Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Nosso projeto, desde o início da sua concepção, teve como princípio básico trazer profissionais e pessoas que fazem a diferença no seu mercado, que acrescentam no nosso conhecimento, tanto o meu quanto do DJ, como da nossa audiência. E hoje não seria diferente, né, DJ? É verdade. Hoje a gente tem a Fabiana Medeiros, que é diretora de Gente e Cultura da Rede Cooper, que é uma função muito importante. Ela tem uma super história nisso, né? Na construção das coisas mais importantes de uma empresa, que são as pessoas. Muito obrigado, Fabi, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, né, o convite e estou muito honrada e orgulhosa de poder estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho dessa história. Legal. Normalmente, eu acho que se você já teve a oportunidade de assistir, né, provavelmente o episódio do Deus do Céu, esse é quase que obrigatório assistir, né, a Cooper é nossa parceira aqui, e a gente sempre pede para o entrevistado fazer um pitch, né, ou seja, fazer uma análise, né, uma linha do tempo com relação à sua trajetória, né, como chegou até esse momento e contar um pouco também da própria empresa. Então, fica muito à vontade aí, Fabiana. Então tá, Roberto, obrigada. Então, eu nasci em Criciúma, né, sou natural de Criciúma, mas minha família toda é de Tubarão. Então, eu cresci parte da minha vida em Tubarão, fiz a minha formação na Unisul. A minha primeira formação é em serviço social, eu sou assistente social. E eu acho que tá na veia, porque a inspiração para fazer esse curso veio de uma prima muito querida, que é a minha referência até hoje de profissional, a Simone Medeiros, que atua hoje em Joinville, é uma assistente social também. E ao longo da minha trajetória, eu busquei sempre trabalhar a questão do ser humano, né? Se eu tivesse que voltar no passado e fazer algumas outras escolhas, eu faria sempre a mesma, porque eu me apaixonei pelo curso, né, e me identifiquei muito como pessoa, porque tinha aquele sonho de adolescente, de juventude, né? Você é um assistente social para transformar o mundo, para tirar as pessoas da miséria, né, para trabalhar com as pessoas que não têm possibilidades na vida, enfim. E aquilo foi me trazendo outras possibilidades, me abrindo outros caminhos. Trabalhei desde muito cedo, né? Sou filha do João Medeiros, já falecido, e da Ivaneide, que está comigo, tá minha amiga, guerreira, são duas referências. Posso dizer para vocês que na psicologia eu tive pais nutritivos, né? Na análise transacional. E cresci, junto com meus dois irmãos, uma criança livre, né? Meus pais sempre estiveram à frente do seu tempo, meu pai era representante comercial, e a minha mãe sempre foi do lar, mas sempre buscou ajudar na renda familiar. Então, eu sempre vi minha mãe trabalhando com artesanatos, vendendo cosméticos, vendendo joias, fazendo da arte dela, daquilo que ela sabia fazer, o aumento da renda familiar. E sempre passaram para nós que aquilo que eles iriam deixar para a gente era o estudo. E eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? E corri muito atrás de saber das coisas, né? Então, com 14 anos, eu queria já trabalhar, eu queria já ser independente, né? Então, onde é que eu ia trabalhar com 14 anos? Né? Na época eu podia. Hoje não pode mais, mas na época eu podia. Mas eu fui trabalhar com meu pai, né? Fui ser secretária dele. E ele sempre dizia, não, eu sou representante comercial autônomo. Ele tinha o escritório dele, viajava muito, às vezes passava uma semana inteira fora de casa. Tinha o escritóriozinho atrás da casa, né? E eu era a menina que fazia os pedidos. Ele trabalhava no ramo automotivo, autopeças, e eu fazia os pedidos. Então, eu entendo de vedação, de roda, de virar brequim, né? Eu entendo de algumas coisas aí no ramo de autopeças também que meu pai me ensinou, né? E ali eu consegui um pouco da minha liberdadezinha financeira, né? Ele me dava uma mesadinha um pouco mais gordinha porque eu ajudava ele no escritório dele, né? Mas sempre tive essa independência, essa liberdade de poder fazer o que eu quisesse fazer, né? Fui tratada com muito respeito, muito carinho. Tenho 2 irmãos, Rodrigo, do meio, e o Jonas é o mais jovem, os 2 são engenheiros, todos os 2 são empresários, né? São pessoas que tocam seus próprios negócios. E a gente teve uma referência, uma base humilde,
Minha mãe tem 12 irmãos, uma família bem-sucedida, com bastante estudo. Meu pai, filho de 9 irmãos também. Nossa referência sempre foram as nossas avós, né? Então, eu tenho a minha avó paterna, né? Ela faleceu com 102 anos. E ela dizia que a nossa origem, né, português e espanhol, porque eu sou Souza Medeiros, Souza por parte de mãe e Medeiros por parte de pai, mas tem Viana ali no meio do sobrenome da minha avó. E ela dizia que os Vianas vieram da Espanha nômades. Então eu tenho uma descendência cigana aí, né? E isso, quando a gente sabe da origem da gente, a gente começa a fazer algumas analogias, algumas comparações, né? Então, meu pai sempre foi um homem muito livre, né? Trabalhando no comércio, sempre foi um homem que fez muitas mudanças na vida, sabe? Sempre foi muito disruptivo, muito à frente realmente do seu tempo. E a gente cresceu com esse pai, né? E aí a gente começou a perceber as possibilidades que a gente tinha, porque tinha uma frase dele, da mãe, que é muito forte hoje, né? Resolva, né? Então, assim, nunca foi de passar a mão na cabeça da gente, mas sempre foi de dizer assim, tem alguma coisa para resolver? Resolva, tu vai conseguir resolver, né? E a gente foi crescendo com aquilo e realmente dando importância e fazendo a coisa acontecer. Fabi, e depois da faculdade, como é que você começou a trabalhar? Qual foi a área? Você continuou na área ou foi para outra área? Como é que você evoluiu? Continuei na área, tive uma experiência, minha primeira experiência como estagiária foi trabalhando com os idosos em regime asilar. Uma experiência fantástica, eu tenho hoje um respeito muito grande pelas pessoas da terceira idade, né? A gente já está chegando lá, né? Então, a gente pode aprender com eles, né? A gente já tem mais passado do que futuro. E depois a minha primeira experiência como profissional foi no Conselho Tutelar. Eu trabalhei eu fui a primeira conselheira do Conselho Tutelar de Tubarão, e ali eu lidei com situações de crianças em situação de risco, e comecei a perceber que o serviço social abriu um leque muito grande, e eu comecei a enxergar que eu gostaria de atuar dentro de uma empresa, dentro de uma organização que focasse este lado da área de recursos humanos. E para que isso acontecesse, Tubarão é uma cidade pequena, né? Lá a gente tem mais comércio, poder público, enfim, né? Meu pai queria que eu fosse administradora para trabalhar no Banco Itaú, né? Porque eu acho que ele achava as executivas do Banco Itaú, assim, com aquele uniforme azul, enfim, vermelho, tipo, Sim. aeromoça, né? Mas aí eu parti para a área humana, realmente a área de números não é muito a minha praia, aprendi com o tempo, e espalhei meu currículo para essa região aqui, né? Então, mandei currículo para as empresas de Blumenau, para as empresas de Jaraguá do Sul, e fui chamada para o meu primeiro emprego de verdade como assistente social de uma grande empresa para trabalhar na Ceval Alimentos, que é Bling hoje, né? Bling. Então, trabalhei como assistente social da Ceval em Jaraguá do Sul, fiquei lá por 2 anos e meio, depois já sempre no RH, né? Aí fui transferida para a Matriz, que é aqui em Gaspar, e aí passei pela transição Ceval e Bling, e ali foi a minha primeira escola em RH, né? Ali que eu aprendi todos os processos, passei pela folha, passei por benefícios, passei por educação corporativa, passei por assistência social, que já era o que eu sabia de formação, e para que eu acompanhasse todo esse crescimento também e tivesse uma carreira bacana nas empresas, eu fui atrás de conhecimento, né? Então, eu fiz uma formação em socioterapia para entender um pouco mais o ser humano no convívio social, né? E aí fui buscar uma pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos, e daí me deu uma visão mais ampla desse negócio, né? Do que é um RH estratégico, já na década de 90, né? A gente já batalhava por isso. E aí fui buscar, dentro dessa minha curiosidade, conhecer ainda mais a área, né, de recursos humanos atrelado a essa estratégia de negócio. E tive oportunidades, todas as mudanças que eu fiz de trabalho foram iniciativas minhas, né, para melhor, mas passei por empresas excelentes que eu tenho como referência hoje, só tenho a agradecer as oportunidades que eu tive, né. Então, da Ceval, eu migrei para o SESI, que me deu uma atuação bem ampla, e ali no SESI eu montei um trabalho que ficou de referência para as empresas, que foi um trabalho voltado à liderança das pessoas,
nosso primeiro cliente sustentável, né, do SESI, foi uma empresa aqui de Blumenau, na área de formulários, que era a MU Formulários na época. Depois eu passei por uma gestão na Raco Etiquetas, aí eu já fui contratada como gerente de recursos humanos da Raco Etiquetas. Tive meu primeiro filho na Raco, o Léo, e depois que o Leonardo nasceu, sozinha aqui na cidade, porque a família estava em Tubarão, aí bate aquela coisa de querer ser mais mãe do que profissional, né? Então eu precisei dar um tempo na minha carreira, mas eu não consegui nem ficar de licença maternidade. Eu fiz um projeto junto com 2 sócias, né? E a gente montou uma consultoria em gestão humana, né? E aí foi minha passagem de consultora em gestão de pessoas e atendendo clientes grandes, Hering, Boticário, Ung também, porque a gente já tinha uma relação, né? E foi muito bacana essa experiência também. E, paralelo a isso, buscando conhecimento. Então, eu fui fazer também uma formação em desenvolvimento sustentável na Fundação Dom Cabral. E, nessa época, eu já despertando essa vontade de sempre atuar nas organizações, com essa curiosidade e essa vontade de fazer esse ser humano crescer, né? Passar pelas fases que precisa passar, mas entendendo que a gente poderia ajudar no desenvolvimento das pessoas nas organizações. Depois da consultoria, teve uma crise de 2008 ali, foi onde eu perdi meu pai de acidente de carro na BR-101, um acidente trágico, ele morreu na hora. Eu, filha mais velha, o Marcelo, meu marido, filho mais velho, né, das 2 famílias, a gente precisou dar um suporte para minha mãe, né? Rodrigo, meu irmão do meio, fazendo sua carreira já como engenheiro, e o Jonas, um adolescente que era o filho caçula, passando no vestibular, fazendo a sua primeira passagem também escolar para o trabalho com 16, 17 anos, né? A gente precisou dar um suporte. E aí entendemos que, tanto eu quanto o Marcelo trabalhando numa consultoria, a gente precisava fazer algumas escolhas aí, né? Certo. E aí eu voltei para o mercado de trabalho e tive a oportunidade de ser gerente de recursos humanos na Quem, na indústria têxtil, né? Aquilo é uma empresa fantástica, tenho saudades até hoje, me acolheu muito bem. E daquilo, então, eu cresci, né, como gestora mesmo de RH e tive oportunidades também para passar por outras organizações. Passei pela Postals, que é hoje Log House, e por último, Almeida Júnior, grupo de shopping centers, né? Ali eu trabalhei como gerente corporativa, aprendi muito, né? Fantástica experiência. E nessa última passagem da Almeida Júnior, por questões de escolhas pessoais também, eu acabei aceitando o convite de participar de um processo seletivo da Rede Cooper, que estava ampliando também o seu propósito na área de recursos humanos, e foi a escolha mais certa que eu fiz até hoje, porque se o cooperativismo é tudo isso, né, eu já nasci uma pessoa cooperativista, né? Então, com toda a minha escolha de formação, a maneira como eu fui criada, a forma como eu encaro a relação com as pessoas, então eu, olhando hoje o que a gente realiza dentro da Rede Cooper, a gente só tem coisas boas, né, para oferecer tanto a gente chama de nossa gente, que é o cooperado e os colaboradores, né? Então a gente tem esse propósito muito forte, né, de trabalhar a humanização. E aí é a minha praia. Fabi, como que você traz, então, o conceito dentro do cooperativismo e que você falou ali num processo de evolução da própria cooperativa, né, da Cooper, com essa nova visão da nova função dos seres humanos ou das novas relações dos seres humanos nas organizações, né? Fala um pouquinho dessa tua experiência e como é que esse processo trouxe resultado e diferença para a própria Cooper. Legal, DJ, sim. Eu vou falar de mim, tá? O cooperativismo, ele é um modelo de negócio, um modelo de trabalho antigo, né? Há mais de 2 séculos, ele vem se propagando no universo, no mundo, né? E na nossa região, bem forte. E talvez não só para mim, mas também como para algumas outras pessoas, a gente tinha noção, e às vezes pessoas que estão de fora, de que o cooperativismo é antigo, é arcaico, né? Mas peraí, vamos conhecer um pouquinho melhor desse cooperativismo, vamos conhecer a essência, né? O que está por trás de todo esse DNA. E aí, quando eu entrei na Rede Cooper, que eu descobri o que era de fato o cooperativismo, porque até então
o que eu tinha de relação com o cooperativismo por ser cooperada, né? Cooperada numa rede financeira, cooperada da Cooper, né? Então a gente via de longe, né? E quando eu entrei, eu comecei a fazer as associações, porque o cooperativismo hoje, trabalhando a humanização, ele traz o que tem de mais moderno no cuidado com as pessoas. Ele olha para a comunidade, ele olha para o entorno, essas questões que hoje estão sendo bem faladas. Eu estudei há 20 anos atrás o desenvolvimento sustentável na Fundação Dom Cabral. E as nossas referências lá eram o Instituto Ethos, né? Enfim, hoje é os 17 princípios da ODS, hoje a gente tem a sigla ESG, o econômico, social e ambiental, e o cooperativismo já faz isso há séculos, sabe? Então já tem isso na sua essência. E aí, quando você começa a perceber que já existe isso no DNA, no propósito do negócio, fica muito mais fácil você trazer estratégias de gestão de pessoas que tem a ver com isso, sabe? Que fica muito mais tranquilo, né? Para uma gestora, para uma diretora de recursos humanos, para as pessoas que escolhem trabalhar em recursos humanos, exercer sua profissão nesse universo do que empresas que olham um pouco mais o lado econômico-financeiro. Aí sim, a área de gestão de pessoas tem que estar o tempo inteiro justificando, mostrando os porquês, né, as razões de que olhar para o humano dá certo, olhar para o humano faz parte do crescimento da organização. Quando a gente fala mais no mundo capitalista, né, é mais difícil implementar as ações. Quando a gente olha para o cooperativismo, as pessoas já entendem, o terreno já é fértil, né? Então, por isso que as ações nesse universo, na área de gestão de pessoas, elas ficam mais fáceis e mais agradáveis, onde as pessoas têm uma aderência maior a entender por que acreditam naquilo, né? Tudo que a gente faz, o propósito da Rede Cooper é lindo e não é um propósito de parede nem de gaveta, é um propósito que está pulsando nas nossas veias todos os dias, né? Que é cooperar para o crescimento, para a felicidade das pessoas, e isso é muito verdadeiro. Então fica mais fácil, mais agradável fazer uma gestão de pessoas num modelo de negócio que acredita de verdade nisso. E o teu trabalho acaba sendo mais de fazer esse grande alinhamento. Exatamente, né? Por quê? Porque é um negócio, né? E vocês já tiveram o Osnildo aqui, ele também colocou, né, que a gente está o tempo inteiro inovando, está o tempo inteiro passando para as pessoas a fortaleza desse negócio. Ele precisa ser perene, ele precisa ser sustentável. A gente não só precisa propagar o cooperativismo, mas a gente precisa fazer com que esse negócio se sustente. Sim. Nós temos vidas ali, né? A sustentabilidade é ambiental, é social, mas é econômica também, né? E se não tiver a sustentabilidade econômica, fica difícil fazer o ambiental e o social, tá? Até vamos ver se você me ajuda, porque até pela vivência sólida que você tem de mercado e ter passado por tantas empresas ao longo dos últimos anos, até chegar na Rede Cooper, né, nosso parceiro aí, já desde quase que no início, né, do podcast, eu tenho notado, e não é de hoje, cada vez mais o ambiente, por exemplo, industrial, ele não se torna muito atrativo para o jovem. Acredito que o ambiente envolvendo uma rede de mercados seja similar. Qual é o desafio, né? Ou quais são os desafios de um profissional que está na direção desse empreendimento tão grandioso? Você deve empregar muita gente para reter essa mão de obra, muitas vezes até jovens, né? Que tem esse encantamento de repente trabalhar na empresa do sonho. A empresa do sonho normalmente ela permeia por alguma coisa conectada com tecnologia, né? Com trabalhar em casa, com fazer uma série de outras coisas. Qual o segredo, Fabiana, que você pode estar compartilhando aí com a nossa audiência? Como é que a gente faz para reter essa galera nova e se tornar atrativo para ele, independente de ser a Cooper, de ser uma Arraco, de ser uma Kim, que nem você citou? Uhum. Então, isso é uma verdade, tá, Roberto? A gente tem no nosso hall de colaboradores, né, somos mais de 3.100 colaboradores, 63%, né, que a gente tem esse raio-x tirado do nosso BI, são da geração YZ, né? São pessoas de 18 a 39 anos, né? E trabalhar com essas pessoas e motivá-las e fazer com que elas aceitem trabalhar numa condição que
não vai ter final de semana, não vai ter baladinha, não vai ter feriado, né? A gente realmente precisa estimular o crescimento de carreira. Legal. Então, uma das premissas é nós desenvolvemos muito as pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, eles chegam operadores de loja, mas eles podem ser presidentes, né? Isso é bacana. A gente tem o Osnildo, como exato. seu Ercílio, e os meus colegas diretores que passaram por essa fase também. E além disso, não é só carreira, né? A gente tem dentro do desenvolvimento de carreira todos os processos que atraem as pessoas a permanecer na Cooper, né? Então, eu entro aqui, eu posso ser o quê? Então, ele já sabe no que ele pode se tornar dentro da cooperativa, né? Ele tem um plano para isso, né? Nós deixamos isso claro através do nosso programa de gestão por competências, nossa Unicooper, que é a nossa universidade corporativa, a nossa gestão de cargos e salários. A gente tem questões muito bem elaboradas, né? Um pacote de situações para que ele possa entender que ele pode sim ficar ali dentro por bastante tempo e ser um grande profissional, né? Então, começa por aí. Segundo, que a gente precisa tratar essa galera com inovação, né? A gente precisa trazer eles para os projetos. Então, a gente traz eles para projetos para co-criar com a gente, seja um módulo de treinamento, né? Um TikTok que eles vão colocar na rede social para potencializar um produto que vai ser vendido na área deles, né? Convidar eles para participar de todos os programas que tem internamente, né? No sentido de estimular essa criatividade. A gente tem canais onde a gente ouve muito os nossos colaboradores. Nós temos uma pesquisa de clima que atua por pulso. A cada 15 dias ou 30 dias, a gente gera um pulso da pesquisa e eles fazem isso online para a gente saber a satisfação deles. E a nossa satisfação é mais de 80% das pessoas que estão com a gente estão felizes, né, estão bem. E a gente traz eles para as conversas, né? E faz isso como? Através das lideranças. Né? A liderança que traz esse canal de apoio e de conectividade. Não é uma liderança que eu estou aqui, vocês estão lá, não. A gente está junto nesse barco. Então, a gente tem comemorações, a gente tem o rol de benefícios, a gente tem o programa de carreira, a gente tem essa coisa de deixar viva essa criatividade deles, né? De eles darem sugestões para nós. A gente acata, a gente tem programas como Colaborador Destaque, né? Que valoriza, né, as competências de cada um. A gente tem várias situações que eles mesmos fazem acontecer dentro de cada loja, dentro de cada setor que eles atuam. Nós damos voz para o colaborador. E eu acho que isso faz a diferença, tá? Eu acho não, eu tenho certeza, tá? Porque é um processo que é gostoso, é animado, não tem barreiras. A gente agora criou uma rede social interna, se chama Colmeia, porque a gente entende que nós somos abelhinhas, né? No mundo corporativo, a abelha é o símbolo do cooperativismo. Por simbolicamente ela fazer a diferença no mundo, no universo, né? Então, nós montamos a nossa rede social interna, se chama Colmeia. E dentro do Colmeia, nós temos todas as nossas comunicações oficiais da rede Cooper. A gente tem o nosso Cooper Cuida, ações na área da saúde, na área de segurança. A gente tem um canal que se chama Nossa Gente, que é onde líderes e os GDCs de cada loja, que são os RHs, publicam o que está acontecendo naquela loja. Então, eles estão sabendo da informação ao vivo. No momento que o diretor está recebendo. Nesse momento, o diretor fala com eles ao vivo. O Osnildo manda vídeos, né, para conversar com eles, para dar recado. Enfim, eu converso com eles o tempo inteiro. Os líderes fazem isso. A gente inaugurou um atacarejo em Joinville. Era online a participação de todos os nossos colaboradores, porque nós entendemos que eles fazem parte de tudo isso e são as primeiras pessoas que precisam entender esse movimento da organização. Engajados, né? Tem que estar integrados no processo. Muito. E são as pessoas que propagam a nossa marca, a nossa identidade, né? Então, a gente fica muito feliz, assim, desde de como eles estão vestidos, sim, sabe, Roberto? dizer isso, né? De sair com a roupa, feliz com a roupa, né? A gente mudou o uniforme, quando foi mudar o uniforme, entrevistamos eles. Quais são as premissas? Conforto,
né? Maleabilidade. Tem jeitos e jeitos, segurança. tem jeitos e jeitos de mudar o uniforme, né? Tem só tá aqui o que a gente encomendou, outros itens. Vamos integrar aqui e entender o que E por precisa. quê, né? Porque a gente, nas pesquisas, aparecer, me sinto feio, me sinto feia, não acho legal. Tô perdendo tempo porque eu preciso trocar minha roupa para ir para minha faculdade. Hoje eles vão para a faculdade de uniforme, Legal. tá? Então, assim, hoje a gente encontra no ponto de ônibus, eles estão lá, estão arrumadinhos, estão quentinhos, estão bem vestidos, estão bonitos, sabe? Transforma num ponto de contato da marca. Isso, e eles sabem, né? Porque daí vem o processo de educação e de cultura, né? A cultura, o trabalhar esse aculturamento, a aculturação, eu nem sei qual é a frase melhor para usar, mas dá trabalho, Sim, porque eles vestidos com a nossa marca, eles também precisam se comportar sim. de acordo Sendo com o que o uma nosso marca propósito, com os nossos valores. valores também identificam, Eles né? viram representantes Eles especiais da marca na rua, né? Isso a gente fala para eles, a gente tem uma política de entrada, né, o nosso onboard ali, né, você tá vestindo essa marca, honre, né, porque ninguém conhece a Fabiana, o Osnildo, mas o menino do caixa da loja tal, todo mundo sabe qual é o nome, né, então isso faz toda a diferença. Eu acho que esse tratamento, essa conexão, essa adaptabilidade e, ok, a gente vai fazer 80 anos o ano que vem, mas nós somos Jovem. jovens. O que é legal. As nossas ações são jovens, porque eles estão lá dizendo para nós, isso aqui é legal, isso aqui não é, e a gente dá voz para isso, sabe? Que legal, né, DJ Fabiana e a audiência que nos acompanha nesse momento, é que a gente está falando, de repente, de uma solução que é relativamente simples, não é trabalhosa, mas a solução que a Rede Cooper deu para trazer esse colaborador e reter ele é ser simples, não é que é simples, né, mas ser simples, ser transparente e ser, claro, né, objetivo nas coisas que fala. Tipo, cara, é isso, você vai sim ter que trabalhar sábado e domingo, você vai sim ter que fazer isso. Acontece desse jeito, mas eu vou te dar as melhores condições, você está participando efetivamente de todo o processo. Transparência, quando a gente fala de um plano de carreira, muito claro e muito definido. É bem legal você ter lembrado, né, reforçado aqui a história do Osnildo, quando ele esteve aqui com a gente, né, que começou vendendo picolé. Isso, Então, uma história assim, do cara de vendedor de picolé, o melhor vendedor de picolé segundo ele, né? Empacotador, e virou presidente da empresa. E é isso aí. Então, acho que é muito importante. Acredito que, neste momento, quem acompanha aquele episódio deve ter uma galera da Cooper acompanhando a Fabiana e dizendo, é isso mesmo, né? Espero que sim, né? Isso mesmo. Eu vejo que é o objetivo das empresas e que o próprio, a estrutura, né, o conceito do cooperativismo ajuda muito, que é o se sentir pertencente, né? O fazer acolhimento, parte. né, das Jota faz a diferença, né? Esse fazer parte, ele existe de verdade, sabe? Senão não tínhamos 80% de pessoas felizes e é natural numa organização desse tamanho a gente ter esses 15, 20% que não estão engajados, que não estão muito felizes, mas isso oxigena também a gente para trazer outras Dá pessoas. objetivos, né? Nunca Dá 100%, objetivos. E são E- relações complexas. Exatamente. E outra coisa que eu acho que faz a diferença também, Roberto, além da juventude que está nas lojas, como operadores de lojas que podem ascender a um trainee, a um multiplicador, a um supervisor e até um gerente, nós temos a galera jovem na área administrativa também. Isso é muito bom, né? E como é que retém esse pessoal jovem na área administrativa? Chamando para responsabilidades em projetos. Você é dono desse projeto. É contigo o negócio. Né? Então, a gente tem jovens, né, que a gente brinca, comandando projetos de gente muito grande, sabe? E eles estão lá. Com complexidade elevada. Uma complexidade elevadíssima, né? E o menino tá lá, a menina tá lá, fazendo a coisa acontecer. Isso é muito legal, né? Então, Isso, né? gera compromisso. E isso te dá esse senso de pertencimento. Poxa, tem um pouco de mim ali, naquela logo, naquele trabalho, naquele projeto, né, naquela situação que foi apresentada, nesse treinamento que foi montado, né? Então tem um pouco de cada um e a gente faz isso muito bem porque o nosso estilo de liderança é uma liderança muito autêntica, uma liderança adaptável e uma liderança que fomenta o crescimento das pessoas. Nós estamos lá, não somos os donos da cooperativa, estamos lá
né, num processo de liderança forte ali dentro, mas o nosso compromisso é desenvolver outras pessoas também. E a gente tem feito isso. E tem dado certo. É bem legal, porque a família traz uma análise que até certo ponto a gente escuta muito no mercado nos últimos anos, que está acontecendo meio que um gap, né, quando se fala de liderança, né, que as pessoas mais jovens, seja geração Y, geração Z, não desejam assumir cargos de liderança em função, precisam dar responsabilidade, enfim, né, porque não querem o protagonismo, mas não necessariamente a liderança. E quando você traz esse olhar diferente, eu acho muito interessante, porque pelo menos acende uma luz forte lá no final do túnel, dizendo assim, não, cara, não vai ter uma falta de líderes, muito pelo contrário, dê as condições ideais, oportunize para que ele se sinta de fato um líder, dá espaço para ele respirar, né? Não fique em cima dele querendo que ele lidere pela sua forma de liderar, né? Eu tenho 51 anos, quero que quem eu coloco aqui junto comigo faça como eu faria. Não, deixe ele fazer do jeito dele. Então a gente aprendeu um pouquinho também. E conflito de geração existe desde sempre. Desde que tem ser humano, tem conflito de geração. Precisa ter essa percepção de que dar o valor e dar oportunidade para quem está entrando, para que ela consiga entregar valor para o grupo, né? Exato. Isso é importante. E não só a postura que é muito comum às vezes de reclamar que é diferente. Isso, exatamente. E aí a gente sempre brinca, né, lá dentro, que a gente precisa fazer essa transfusão de sangue, né? Sim. É uma transfusão de sangue. Eles precisam entender que a gente foi criado com os trapalhões, né? Exatamente, né? A gente vinha do meio, e a gente precisa entender que algumas coisas que a gente fazia e até replica algum comportamento hoje, por termos sido criados dessa forma, e que para nós estava tudo bem, não era nada grave, hoje é grave. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Da mesma forma que eles precisam nos entender que, poxa, eles precisam de um tempo para entender isso. Né? Então, não vamos ficar reclamando, né? Não vamos ficar muito... Tem que se encontrar no meio do caminho, né? Tem que se encontrar no meio do caminho e se ajudar, né? Então, a gente fala muito da liderança diferenciada, né? E a gente tem o nosso professor aí, o Celso de Souza Rocha, né? Que traz na literatura dele e é meu mentor, né? Em relação a isso, de que não é só o líder que tem que ser diferenciado. O liderado também precisa fazer a sua diferença e ajudar a seu líder a ser um líder melhor. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. E como a gente tem essa relação de transparência, e eu sempre coloco tanto para o meu time quanto para qualquer pessoa que eu convivo aí, quando a gente diz com verdade e amor, tá tudo bem. Né? Agora, quando eu falo com verdade que não é com amor, que eu não estou cuidando do outro, aí dói. Né? Então, mas se eu trato as coisas com leveza, respeitando o indivíduo, porque para nós a diversidade é isso, é respeitar o outro nas suas diferenças, né? Porque nós todos somos diferentes também, então a diversidade já está aqui, ó. Sim. Dependente das nossas escolhas. É normal, né? Ninguém é normal, né? Então, e aí a gente precisa se respeitar, né? Então, quando a gente trata isso com carinho, com verdade, com amor, a gente permite que o outro faça a sua escolha. Porque se mesmo assim não quiser ficar, tá tudo bem. Sempre falo para o Osnildo, né, que a gente tem lá nos nossos indicadores, nosso painel de bordo lá, o indicador turnover, né? Então a gente tem que controlar o turnover. A gente fica triste quando a pessoa quer sair da culpa, né? Fica triste. Mas a gente sabe que nem todos vão ficar, né? Não vai ter espaço para todos crescerem também. E não precisa ser líder para crescer, tu pode ser um especialista, pode ser sponsor de um projeto, pode ser ficar em evidência de outra forma e ter seu reconhecimento e sua valorização. Mas quando mesmo assim a pessoa entende que precisa sair, da nossa parte, a gente raciocina da seguinte forma: pela passagem que ficou aqui, pelo menos a gente transformou um pouco esse ser humano. A gente ajudou esse ser humano a ser talvez uma pessoa melhor, né? Será que é pretensioso da nossa parte falar isso? Mas por tudo que ele passou, por todos os programas de desenvolvimento, pelo convívio que ele teve com metodologia, com DNA, com cooperativismo, certamente ele é uma pessoa melhor. Então a gente já se conforma com isso também. Uma experiência positiva. É uma experiência positiva. Então até o fato das pessoas não quererem ficar com a gente, não ficarem por muito tempo, para nós importa, mas a gente olha esse lado também.
se for trabalhar em outro lugar, vai levar um pouco do cooperativismo, vai levar a humanização, vai levar o respeito às diferenças, foi transformar. Eu acho que é até interessante você comentar um fato aqui pra gente. A gente tem observado, a EDJ, até na entrevista com o próprio Osnildo, que a Rede Cooper vem aumentando muito a sua capilaridade, né? Não só aqui no estado, como um todo. Existem planos fantásticos dentro da rede, um crescimento exponencial. E eu tenho certeza que a direção de Gente e Cultura tem um grau de responsabilidade estratosférico nesse crescimento, porque contratar pessoas, desenvolver pessoas, inserir essas pessoas nessa cultura, né, da Cooper, fazer com que elas entendam, e em regiões, de repente, bem diferentes, né? Porque vão abrir uma unidade da Cooper, sei lá, em Tubarão, que nem você falou, ou vão abrir uma unidade da Cooper em Pinhalzinho, né? Então, como é que é esse trabalho? Como é que você coordena todo esse movimento para que, de fato, a coisa fique o mais próximo possível do que vocês têm aqui na Matriz? É um desafio enorme. A gente está com 2 atacarejos para abrir em breve, até final do ano. Todo o time de gestão e cultura já está com borboletas na barriga, mas a gente tem um time muito forte, um time excelente, um time que tem uma senioridade incrível, que tem muito DNA da cooperativa, e a gente começa, Roberto, conhecendo o local. Legal. Conhecendo a comunidade. Conhecendo o território. Conhecendo o território. Às vezes a gente se surpreende positivamente. Sim. E às vezes a gente sai de lá com muito medo, né? Como é que nós vamos captar pessoas se a cidade já é pequena, se as pessoas já saem daqui para trabalhar em outro lugar, né? Como é que a gente vai dar conta disso, né? E a gente está passando por esse desafio agora. A gente está indo para um município que nós não temos nada lá, né? E aí a gente está abrindo essa clareira, né? Mas aí a gente faz a relação com as pessoas da comunidade, a gente tem agora um Cooper móvel, que a gente vai de carro para lá, abre a nossa barraca lá, a nossa van, então vende a questão do cooperativismo, se relaciona com a comunidade, a gente tem um time de organização do quadro social, que também está no guarda-chuva de Gente e Cultura, com a coordenação da Thaís, que faz um excelente trabalho, que é para propagar esse cooperativismo, então para que a comunidade entenda quem nós somos, para ficar atrativo trabalhar com a gente. Legal. Né? Para sentir essa segurança, né? E aí a gente começa a divulgar as vagas e captar. Difícil, tá? Nós estamos passando por um momento bem complicado. Momento, assim, ó, de trabalhar 20, 30 contatos quentes, currículos triados, falou com a pessoa, agendou o horário, só aparecer 2 para entrevista. 30. Por isso que eu perguntei. Né? Bom, tu tem essa experiência, tu sabe como é que é, né? E é complicado. Então, as meninas vêm, às vezes, tristes. Aí tem semanas que fazem contato que, nossa, sala cheia, a gente conseguiu, que legal e tal. E os nossos critérios são bem cuidadosos, né? Porque a gente precisa também selecionar quem vem trabalhar com a gente, né? Tem que ser assertivo, né? Tem que ser assertivo. E tem que ter esse alinhamento, né? E não é só a questão da competência técnica, nada. É quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que vai cuidar de pessoas? Sim. Né? Porque por mais que vai trabalhar numa área, no açougue, na reposição, no FLV, vai trabalhar com gente, né? Vai atender pessoas. E o nosso DNA, o nosso diferencial é o nosso atendimento, né? É a gente ter um cuidado com o ser humano, né? Então, quem é que a gente está trazendo para dentro? Ele gosta disso? Ele quer trabalhar com isso? E às vezes a gente tem, Roberto, nesse meio tempo, de período de experiência, pessoas que se não se identificam com a cultura. E se auto-excluem. Pode acontecer, né? Se auto-excluem, por mais que talvez não tenha outra oportunidade de emprego, não quero. Não, melhor é que aconteça na época de Melhor que experiência, né? aconteça, exatamente. Então a gente tem todo um cuidado, um acompanhamento. Os programas de acolhida desse novo colaborador, eles são bem densos. A gente lamenta muito quando alguém não se adapta, não fica, porque o investimento nos primeiros meses, ele é surreal, tá? De acompanhamento, de multiplicador do lado, de tanto acompanhamento técnico, explicar, né? Isso aqui é uma brócolis, essa brócolis é em cabeça, isso daqui é em maço, né? Você vai vender por quilo, você vai... Então, assim, cuidado, né? O grão, isso, aquilo, a carne, o corte, né? Na padaria, a venda, como é que chama, como é que abre um cadastro, como é que passa. Então, assim, tem
todos os cuidados do treinamento técnico e tem essa parte comportamental que é a mais desafiadora, né? Porque a gente tem um universo diverso, a gente acolhe a diversidade e nele tem várias culturas, né? Então, às vezes o que é quando a gente exige algo com qualidade, para mim isso aqui tá mais ou menos, mas para a pessoa que nunca teve na vida um mais ou menos, tá ótimo. Sim, perfeito. E aí como que vai fazer a escolha de essa maçã fica e essa maçã não fica ali, sabe? Então são essas questões que também pegam, né, na situação. Sem dúvida, é desafiador, né? Muitos detalhes e muita complexidade na gestão dos seres humanos e do potencial das pessoas, né? E a gente descobre muitos talentos, tá? Nossa, nosso time aí de vez em quando aparece um trabalho paralelo, uma coisa que mandaram, um vídeo, alguma coisa feito por eles, assim, sabe? Uma coisa que enriquece a gente, deixa a gente cheia de orgulho, porque são pessoas que querem fazer diferença. Muito legal. Fabi, fala um pouquinho do teu perfil de liderança. Como é que você é com o teu grupo de liderança direta, né? Então, né? Seria legal perguntar para eles. Mandar os comentários aqui. Se eles estão assistindo o podcast, eles vão colocar agora aqui, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre tive um senso de liderança, não só pelo exemplo, mas pela autenticidade. Eu sou com eles o que eu sou na minha casa, o que eu sou aqui com vocês. Eu tenho uma liderança leve, né? Eu acredito nas pessoas e isso é um dos valores da cooperativa, acreditamos nos nossos colaboradores e é o valor que eu trago comigo, eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Então eu acho que eu sou uma excelente líder de grupos maduros, né, de pessoas que realmente são autogerenciáveis, inclusive, e eu tenho a sorte de ter esse time, né? E quando as coisas não estão muito bem, que algo precisa ser colocado no caminho, o papo é reto, né? A conversa é franca, é aberta, sem melindres, né? Não sou uma pessoa de agendar o feedback, eu dou o feedback na hora, se tiver legal eu dou os parabéns, se não tiver, olha, não acho melhor fazer dessa forma, vamos conversar, quero te ouvir, como é que a gente pode melhorar isso aqui, né? Que coisas a gente pode criar ainda em cima disso? Ah, mas eu já fiz tudo, já fez mesmo? Vamos tentar mais alguma coisa? Então é sempre no diálogo, na conversa, a porta é aberta, né? E a porta não é aberta só fisicamente, o coração está sempre aberto. Eu nunca deixo de atender, né? Eu paro o que eu estou fazendo para ouvir algum liderado que me procura, alguém que me procura. Eu nunca estou muito ocupada para eles, eu estou sempre à disposição deles, né? Sempre que eles querem, eu estou acessível, mesmo não estando lá, né? Eu sou uma pessoa muito ligada, então eu estou... E aí eu aprendi nas outras organizações que eu trabalhei também, né? Então eu tô sempre no celular, eu tô olhando meu WhatsApp. Se é bom, se é ruim, não sei, mas eu tô sempre no ar, eles me acessam a qualquer hora, né? E existe muito respeito em relação a isso também, né? Não, se é alguma coisa que pode ser vista no outro dia, vai ser no outro dia. E eu tenho essa consideração por eles também. Não sou uma pessoa que invado, né, a privacidade, procuro à noite, enfim... Às vezes até tenho vontade de mandar aquela mensagenzinha, aquele e-mailzinho, mas não precisa ser agora, né? Estragar o vinhozinho que está tomando com a esposa, vamos deixar para amanhã. Então é dessa forma, mas eu trato com bastante leveza e provoco muito na questão de trazer coisas novas da área, né? Eu sou uma pessoa inquieta nesse ponto, né? O que a gente pode fazer para melhorar? E aí eu acho que esse trabalho meu, dos demais diretores, casa muito, porque eu tenho essa coisa, quando está muito na mesmice, eu já fico incomodada, eu já procuro uma coisa para fazer, já coloco uma pilha no time, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo, então eu provoco situações para ter a resposta que eu sei que eles têm. Então eu dou uma provocada também. Bom, Fabiana, você sabe, né? A gente tem uma pergunta que é clássica aqui no podcast Novo Hunter, que é tentar entender, e hoje a gente tem uma especialista, né? Mais do que nunca a gente leva uma vantagem competitiva hoje muito acima da média. Qual é o perfil do profissional hoje, alinhado com o mercado? Quais são as características, habilidades que um novo Hunter precisa ter? Seja para trabalhar na Cooper, com você, que você fosse contratar, ou para até mesmo você olhando para o mercado como um todo, frente a toda a tua experiência, né? Toda a tua vivência. E que assim, eu acho que hoje um profissional, para ele ter sucesso, ele precisa ser assim. Eu acho,
não vou achar, né? Vou dizer que eu tenho certeza que o profissional, para ter sucesso hoje, ele precisa estar aberto a todo esse processo de mudança que nós estamos vivendo. E ele precisa ser adaptável. E o se adaptar não é aceitar tudo. O se adaptar é olhar para a realidade, ver o que você pode fazer de diferente e trazer respostas e situações de acordo com a vivência que você já teve, tá? E aí se adaptar àquela situação. A adaptabilidade, ela foi uma das competências que eu mais usei durante toda a minha carreira. Porque eu trabalhei em empresas familiares, eu trabalhei com indústria têxtil, eu trabalhei em multinacional, eu trabalhei com gestores que são referência para mim hoje em situações que são muito positivas e tem situações negativas que eu não trago para a minha vivência hoje. Mas eu me adaptei, eu precisei me adaptar. E para eu me adaptar, eu fui correr atrás de conhecimento. Então, eu acho que o profissional de hoje, para ter sucesso, precisa ser curioso, ele precisa ser adaptável, ele precisa ser flexível. Ele não pode ser rígido na sua própria convicção. Ele tem que ampliar o seu olhar, ele tem que entender do negócio que ele está inserindo, mas, acima de tudo, ele precisa olhar para todos os cenários e se adaptar a ele, né? E aí, se eu puder dar uma dica de livro, né? Nos últimos meses, a gente tem falado muito sobre isso, né? A diferença entre ser resiliente e ser antifrágil, né? O resiliente vai e volta, né? Que é aquela da envergadura, de tronco, e todo mundo já conhece o conceito. O antifrágil é a experiência que te traz para tu olhar para aquela realidade e aprender com aquele caos, onde você se torna um profissional e um indivíduo melhor. Então, a antifragilidade é isso. Eles usam até no livro do Nassim Taleb, né, a Hidra, como um exemplo, onde para cada cabeça cortada nascem duas, né, pela fortaleza que é. Então, assim, a antifragilidade, para mim, é a competência do momento. E traz essa questão da adaptabilidade. Fortalece. A dificuldade fortalece. Porque ao invés de eu chorar, né, tá, o que eu aprendi com isso? E essas lições na minha vida sempre foram muito evidentes. E eu tive que aprender muitas coisas, às vezes com muita dor. Aí, não quero chorar. Ai, ai, ai. E uma das coisas que mais mexeu comigo, que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes e depois, foi a perda do meu pai, né? Então, assim, o que eu aprendi com isso, né? Ele foi tirado da gente, né? No momento em que ele estava no auge da idade dele, criando a gente, nós adultos, eu já tinha dado 2 netos para ele, né? E um exemplo de pessoa, né? Então, assim, o que eu aprendo com isso, né? O que eu tenho que aprender com isso? Então, isso eu passo para os meus filhos também, né? Além do resolva, né? Sim. O problema tá aí, é para a gente resolver, se adapte, né? E meu pai dizia, procura estilo. Ele era bem moderninho também, nessa época dele. Ele dizia, procura estilo, minha filha. Eu dizia, pai, mas como? Procura estilo, tu vai ter uma resposta. Vamos resolver, sabe? Então, assim, eu seguro na tua mão, mas tu vai resolver, Sim, tá? não vou ser eu que vou resolver para você. É isso. Então, é sobre isso, sabe? É sobre se adaptar com as questões da vida da gente, né? Hoje eu, né, tenho a sorte de ter construído uma família com o Marcelo, né? Que é meu marido, me dá muito apoio, me dá muita fortaleza, né? Para que eu possa também ser a profissional que eu quero ser e a mãe que eu posso ser para os meus filhos. E a gente precisa se adaptar a todas essas situações, cuidando disso e se renovando a cada dia, né? Estudando, trazendo curiosidades, provocações, reflexões, e é isso. Legal, excelente. Fabiana, muito obrigado. Foi muito bom conhecer mais a fundo a tua jornada, a tua história de vida, né? Como você contribuiu para diversas organizações e hoje na Cooper fazendo a diferença, fazendo todo esse alinhamento de tanta gente em relações tão complexas, né? Muito obrigado, parabéns. E é isso, né? Foi demais. Isso aí. Você quer fazer algumas considerações? Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Confesso que eu estava com um friozinho na barriga, né? Mas vocês me deixaram muito à vontade. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? A todos os que estão assistindo, obrigada pelo tempo também. E um agradecimento especial a toda a Rede Cooper e a esse time maravilhoso que a gente tem, que só deixa a gente cada vez mais feliz. Obrigada. Legal. Obrigado, Fabiana. Muito bom revê-la depois de tanto tempo. A gente se conheceu há muito tempo atrás, na ACO ainda. Isso.
E eu acho que você que acompanhou o episódio do podcast com a Fabiana percebeu a importância de uma série de situações que ela comentou aqui, uma série de fatores que ela comentou aqui, mas principalmente essa questão, né, de você se adaptar, de você fazer a diferença nas coisas que você acredita, não esperar que alguém faça por você, muito pelo contrário, vai lá e faz, né? Era isso que o pai dela deixava claro, com outras palavras, mas no fundo é isso, né? Vai lá e faz por você, não fique esperando sentado que as oportunidades caiam no seu colo. Não caía, muito pouco provável, você vai ter que correr atrás. E é isso que a gente tenta fazer aqui no podcast Novo Hunter, né? Trazer pessoas que vão trazer histórias fantásticas para que você se inspire e comece a fazer por você mesmo. Valeu, obrigado e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL.